Bom dia, graça e paz. Nessa manhã maravilhosa, o sol brilhou, as misericórdias do Senhor se renovaram. Toda a criação louva o Senhor, toda a criação louva ao Criador. E nós também nesta manhã queremos louvar o Senhor e agradecer por esse dia tão lindo, entregar o nosso louvor a Ele, dizer a Ele que só Ele é Deus, que Ele é o Senhor da nossa vida e que nós queremos amá-lo de todo o nosso coração. E eu lhe convido você para tomar esse café comigo, esse café que vai lhe abençoar, que vai lhe trazer fortalecimento espiritual e vai lhe ajudar a vencer as lutas e as tribulações do dia a dia das nossas vidas. Quero que você feche seus olhos e ore comigo nessa manhã, pedindo as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Senhor, nessa manhã nós queremos te agradecer porque nós acordamos com vida, com paz, com saúde, com esperança. Eu oro para que o Senhor abençoe cada pessoa que está assistindo esse café, essa palavra, sua família, seus filhos, seus negócios. Que o Senhor abençoe a sua vida, livrando de todo mal, dando força e dando sabedoria para enfrentar cada problema, para enfrentar cada obstáculo que vai surgir na nossa frente, que vem como uma prova sobre nós, mas que na força do Senhor, na sabedoria do Senhor, nós vamos conseguir vencer cada um deles. Te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Como eu falei para você na outra semana, eu comecei um novo tema chamado Minutos de Sabedoria, né? São estudos que nós vamos estar mergulhando, né? Ou seja, emergindo no conhecimento de Provérbios. Provérbios é um livro maravilhoso que trabalha o nosso caráter, que nos aproxima de Deus, que nos ensina sobre a sabedoria, a disciplina, o temor do Senhor e tantos outros temas que só o livro de Provérbios aborda. Então, eu lhe convido para você emergir comigo nessa sabedoria da palavra de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, né? A personificação da sabedoria. E só Ele quem nos dá esse conhecimento e essa sabedoria para que nós vivamos uma vida harmoniosa, uma vida abençoada e uma vida que abençoa as pessoas que nos cercam. Muito bem, e eu quero compartilhar hoje somente alguns versículos. Não é todo o capítulo, porque é muito grande. O livro de Provérbios, ele é um livro que fala de temas diversos, mas o principal dele é o temor do Senhor, é sobre a própria sabedoria e tantos outros temas que nós já vimos e que eu já falei na outra semana. O autor desse livro na maior parte, 90% de todos os 900 provérbios, é o próprio Salomão. Tem outros que é de autores anônimos, tem um que é do rei Agur, que é o 30, né, o capítulo 30, e o capítulo 31 é do rei Lamuel, que escreve exaltando a sua mãe e a mulher virtuosa. Então, vamos lá. Nós vamos trabalhar hoje sobre a excelência da sabedoria, trabalhando o capítulo 2. Muito bem. O foco realmente desse tema, o foco realmente desse livro é a sabedoria e a disciplina do Senhor nas nossas vidas. O conhecimento adquirido e manifestado através de atitudes de sabedoria para com o próximo, para com o ambiente que nós vivemos e em todos os lugares que nós formos. Muito bem. O livro de Provérbios, ele fala sobre 2 tipos de sabedoria. Ele fala sobre a sabedoria humana, né, sabedoria física, e fala sobre a sabedoria espiritual. E eu vou trabalhando esses dois
esses 2 pontos no decorrer do que eu vou falando. Capítulo 2 diz assim: Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e para inclinares o coração ao entendimento, e se clamares por inteligência e por entendimentos alçares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade. Guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Porque a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. O bom siso te guardará e a inteligência te conservará. E o versículo 12 que eu também quero frisar: para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Muito bem. Começando o capítulo 2, o autor, ele começa dizendo filho meu, porque esse texto, Provérbios, o autor de Provérbios, ele escreve, o público dele é família, e é um pai, é a figura de um pai que está se referindo ao filho e que está ensinando o filho o bom caminho, que está ensinando o filho o conhecimento de Deus, que está ensinando a seu filho a sabedoria, que está ensinando o seu filho a disciplina e o temor do Senhor. Então o autor diz, Salomão, ele diz, filho meu, está falando do seu filho, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo o meu mandamento. Meus irmãos, o apóstolo Paulo, ele, no capítulo de Efésios, capítulo 5 de Efésios, ele diz, como filhos amados, andai em amor. Então, a palavra de Deus, vários textos da palavra, ele vai se referindo a nós, Deus se refere a nós como filhos amados. E aqui ele começa realmente falando, filho meu, aquela questão de posse, de pertencer, que o filho pertence ao Pai. E como nós pertencemos a um Deus de amor, a um Deus de sabedoria, a um Deus que nos ensina o bom caminho, a um Deus que nos conduz às boas veredas, às veredas da justiça, Ele nos traz para si, Ele nos chama para si, e Ele nos chama e Ele nos trata como filhos. Se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos. O salmista Davi, no Salmo 119, versículo 105, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. E no versículo 10 ele diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Então, essa luz que nos guia no caminho é essa palavra que o autor de Provérbios está nos falando. Ele diz, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. E ele diz aqui, se aceitar as minhas palavras, esconderes contigo os meus mandamentos. O que é esconder? É guardar. Quando você esconde algo, você preserva, você guarda. Esse esconder aqui é deixar bem guardadinho no coração, para que ninguém roube, para que ninguém tire, para que ninguém destrua o conhecimento e a sabedoria dada por Deus, porque você vai precisar desse conhecimento, desse tesouro, que é a sabedoria, que é o conhecimento adquirido para você viver os
dias difíceis, para você saber como lidar com as situações. Você já viu pessoas que têm muito conhecimento, que é culto, mas não tem sabedoria? Eu já vi várias pessoas que são doutores, são PhDs, mas quando eles vão falar, quando eles vão resolver um conflito, quando eles vão resolver um problema, eles não têm sabedoria. A sabedoria ela é dada por Deus, para que você consiga aplicar todo o conhecimento adquirido nos momentos diversos da vida de forma sábia, de forma que vai trazer a solução para aquela situação. Isso é sabedoria. E você só vai conseguir viver essa vida de sabedoria se você te guardar, se você guardar as palavras do Senhor no seu coração. E ele diz mais aqui: então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem a inteligência e o conhecimento. Se nós encontrarmos, se nós guardarmos esse conhecimento, se nós guardarmos essas palavras no nosso coração, nós vamos compreender, nós vamos entender o temor do Senhor. E o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. Se você tiver o temor do Senhor no seu coração, você já começou a ser um homem e uma mulher sábia. E eu quero lhe convidar nesta manhã para você guardar essa sabedoria no seu coração. Ele diz aqui: guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Então, o temor do Senhor, a sabedoria dada por Deus, o conhecimento adquirido vai fazer com que você viva essas veredas de juízo da melhor forma possível, para que você viva a sua vida e você abençoe e você consiga fazer com que outras pessoas também sejam abençoadas e consigam administrar os seus problemas no decorrer da vida. Você já participou de algum conflito na sua casa? Você já viveu alguns conflitos no seu trabalho ou na própria igreja, né? Numa rodada de amigos, quando começa as pessoas perdem o equilíbrio, as pessoas perdem o bom senso. As pessoas às vezes estão numa rodada de amigos, aí entra bebida, aí entra violência, aí começa a ter problema e todo mundo começa a discutir, começa a bater boca e não tem uma pessoa sábia ali naquele meio para dar uma palavra de sabedoria e dissipar toda aquela situação e destruir aquela maldade que está acontecendo ali. Mas se você tiver o temor de Deus no seu coração, se você adquirir essa sabedoria como a prata, como a tesouro escondido, você buscar essa sabedoria de Deus, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, você vai conseguir, em qualquer lugar que você estiver, dar uma palavra de vida, de esperança, mudar uma situação. E aquele momento ali vai receber uma paz. Aquela situação vai ser dissipada por uma atitude de paz. Por quê? Porque a Bíblia diz que pela sabedoria os homens são livres do mal. O versículo 12 diz: para te livrar do caminho do mal e do homem que diz coisas perversas. Então a sabedoria vai livrar você do caminho do mal. No capítulo 1, ele diz que, filho meu, se eles quiserem te levar por algum caminho, se os pecadores querem te seduzir, no capítulo 1 diz isso: se os pecadores querem te seduzir para o caminho do mal, não aceites, porque eu estou te dando boa doutrina e bom conhecimento. E se você tiver a sabedoria de Deus, o temor do Senhor no seu coração, os pecadores podem vir, as pessoas perversas, a maldade desse mundo,
a corrupção bater na sua porta, seja qual for o sentimento e o pensamento que vier ao seu coração, que não for um pensamento bom, que não for um sentimento agradável, a sabedoria que está no seu coração, o temor do Senhor que está no seu coração vai livrar você. Você vai saber decidir, você vai ter compreensão daquela situação e você vai decidir com sabedoria. Se for para você dizer o não, você vai dizer o não. Às vezes nós precisamos dizer o não para que nós não possamos entrar em situações desagradáveis. Às vezes até no seu próprio local, na sua casa, no seu trabalho, numa contenda, numa rixa, numa situação difícil. Às vezes nós participamos de situações tão desagradáveis nos nossos ambientes sociais, nos ambientes de trabalho, de rodadas de amigos, na própria família. E você precisa ter sabedoria para que você possa ser livre dessas situações danosas que vai afetar a sua vida. Talvez vá levar você para uma prisão, para um cárcere, para uma intriga, porque você não teve sabedoria para administrar essa situação que você está vivendo. Então, que nessa manhã você aprenda a sabedoria, que nessa manhã você guarde o temor do Senhor no seu coração, que nessa manhã você busque essa sabedoria que é o próprio Senhor Jesus, para que você tenha condições de administrar os conflitos e os problemas que vêm sobre a sua vida, que vêm sobre você, então, e sobre a sua casa e sobre a sua família. Então, que Deus te abençoe e até o próximo momento de sabedoria com a pastora. E até o próximo café com a pastora. Deus te abençoe. Fica com Deus.